Torcedor vascaíno, estou eu aqui de volta. Torcedor vascaíno, peço vocês inscrições, peço vocês que dê o like, o dislike, que vocês façam os comentários, que vocês participem do membro do canal, que tenham uma interação maior com o canal. Peço vocês para divulgar o canal, espalhar os vídeos. Antes de começar a falar do Vasco, eu queria falar sobre uma situação que eu já estou ciente de há uns 2, 3 dias, mas eu não fiz questão de falar. Mas agora me deu uma vontade imensa de falar sobre o jornalista Fábio Sormani, da ESPN Brasil e da Fox, do Grupo Disney, né? Fábio Sormani teve a cara de pau de falar que Bruno Henrique e Gabriel, que essa dupla é melhor que a dupla Romário e Edmundo. Ele conseguiu verificar e achar e analisar na dupla Gabriel e Bruno Henrique maior qualidade que Romário e Edmundo. Fábio Sormani, eu não vou nem falar pelo Edmundo, porque Edmundo também é outro extra sério. Como jogador eu bato palma. Como agente político eu boto meu dedão para negativo. Edmundo como agente político junto com o Felipe e o Pedrinho, negatividade total. Mas como jogadores foram excepcionais. Edmundo foi um extra sério. E eu costumo dizer, minha opinião minha, que o Romário está numa prateleira, mas muito acima de que muitos jogadores. Você tem a sua opinião e sua opinião tem que ser respeitada. Mas você como jornalista, você como informante, conhecedor de futebol, porque você é jornalista esportivo, tu deve conhecer o futebol. Você não tem direito de falar isso para pessoas novas que nunca viram Romário e Edmundo jogar. Porque você é formador de opinião, E muitas pessoas vão embarcar nesse teu raciocínio. E essas pessoas, quando tiver em reuniões entre amigos, na faculdade, no colégio, vão citar isso e as pessoas que têm conhecimento vão rir delas. Você não pode fazer isso não, Fábio Sormani. Você não tem direito de passar uma informação dessa qualificação para pessoas que não viram Romário e Edmundo jogar. E essas pessoas vão embarcar na tua informação porque você é formador de opinião. Fábio Sormani, pensa antes de falar. Você trabalha numa empresa esportiva de grande alcance. Antes de falar uma besteira dessa, essa é a minha opinião, pensa. É por isso que nós temos cérebro, 2 ouvidos, 2 vistas e 2 buraquinhos no nariz e uma boca só. Que antes de falar, nós temos tanta coisa para processar para não sair lambança. Desculpa, a minha opinião, eu estou omitindo a minha opinião. Faça um favor, né, Fábio Sormani? Menos para você. Agora eu vou falar do meu Vascão, que eu sou apaixonado, que eu amo. Eu ando triste também, ando muito chateado com a justiça. Muito chateado. O argumento usado não me convenceu. E a justiça que eu conheço tem que prevalecer as suas regras e o seu estatuto. Então ando muito chateado, mas muito revoltado mesmo. Mas a vida continua. Eu como youtuber, influenciador, informante, agente de informação, eu tenho que continuar. Então ontem o mês terminou. Último dia de se inscrever algum jogador nos seus clubes. Então o Vasco
deixou claro que não vai contratar ninguém, até porque não tem mais por que contratar, não tem mais como escrever. Só se o Vasco achar alguma coisa no mercado que seja interessante e deixar já respaldado para o ano que vem. Mas a Caterva, junto com o seu diretor de futebol, na boa, eles não conseguem vislumbrar nada de bom. O Nenê não veio por causa dele, o Nenê veio por causa da torcida. E o Nenê veio porque ele gosta do Vasco. E o Nenê veio porque o filho dele torce pro Vasco. Então vamos deixar bem claro isso. Essa vinda do Nenê, esses caras não foram conquistadores de nada, não fizeram nada, não fizeram um esforço, não esboçaram nenhum esforço. Até porque eu entendo que nem isso eles queriam, mas foram obrigados porque havia uma necessidade imensa de reforçar o time. E o Diniz deixou bem claro para essa turma da Caterva aí, para contratar tem que ser um jogador do nível do Nenê. Entrar, desenvolver futebol e fazer um trabalho bacana aqui fora. Até para contratar jogador, para acabar o que ele conseguiu dentro desse momento dele, que é trazer todos os jogadores para a ideia dele. E todos os jogadores estão um ligado ao outro e comprar a ideia de ajudar o Vasco a subir, os jogadores. Mas essa Caterva não quer isso, hein? A Caterva não quer isso. A Caterva quer que o Vasco continue na Série B, se possível cair para a Série C. Por quê? Para o valor de mercado do Vasco cair e assim o Vasco ser vendido. E aonde eles têm interesse disso? Toda venda tem sua comissão. Eles vão entrar como comissionário. Isso, pode não ser todos. Um vai estar como comissionário e esse um, logicamente, está dentro do conforme raciocínio deles. Então, galera, abre o olho. Porque se o Vasco for comprado, você vai continuar torcendo para o Vasco. Mas o Vasco amanhã pode se jogar com uniforme de cor azul. O Vasco pode jogar com uma cor preto e vermelho. Vocês não vão poder falar nada. Porque tem um dono. Mas eu ainda acredito que o estatuto vai prevalecer. O estatuto tem várias situações onde dá um respaldo para não ser vendido da forma que eles acham que não podem vender o Vasco. Então ficou bem claro que o Vasco não vai contratar ninguém, até porque não tem como escrever, né? Então o Vasco vai continuar com o mesmo elenco, mas aí gera uma preocupação minha. Eu acredito que muitos vascaínos têm essa preocupação. Melhorou muito, né, com a presença do Diniz, que é um mecanismo tático bacana, onde ele dá uma variação tática para os jogadores, deixa os jogadores rodarem, até porque ele gosta que cada jogador tenha mais conhecimento de várias posições. E ele conseguiu em 4 jogos 8 pontos. Ele conseguiu aí uns 60 e tantos pontos, 60 e tantos percentuais de aproveitamento. Isso dentro de uma possibilidade é o que o Vasco precisa para se classificar. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Vou torcer muito porque eu sou torcedor e torço muito pelo Vasco. Mas tenha compreensão que está muito difícil, porque o Coritiba e o Botafogo se distanciaram muito. O CRB não consegue cair, eles estão ali sempre mantendo o percentual ou até aumentando. Eu vejo com muita dificuldade a classificação do Vasco. Eu como torcedor, eu quero muito, mas como analista de futebol, como conhecedor de futebol, eu tenho que ter pé no chão. E o meu pé diz o seguinte: o Vasco tem pouquíssima oportunidade de subir. Até porque o elenco do Vasco não é um elenco que você perde uma peça e tem uma recomposição rápida. Não tem. É difícil. E eu fico muito preocupado que se o Nenê se machucar e ficar 2, 3 jogos fora, já era, galera. Porque o que está dando ânimo, até pelo futebol do Nenê e a forma que ele entrou nesse elenco e ele fez a cabeça desse elenco, é um dos fatores, junto com o treinador, do que está acontecendo com o Vasco. E a ausência do Nenê dentro de campo pode gerar aquilo que nós vimos nas rodadas passadas. Não tem um jogador que traz a responsabilidade, não tem jogador que possa chegar e mudar, é o jogador que ganha jogo. Tem o Cano que faz gol, mas o Cano, se a bola não for preparada para ele, não tem gol, gente.
Não tem gol. Agora eu vou falar uma coisa para os torcedores, passadores de pano, torcedores que apoiam a caterva, torcedores que, de vez de ajudar a fazer o Vasco crescer, estão ajudando o Vasco a decrescer. Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? O campeonato termina daqui a praticamente 2 meses. Dia 27 de novembro cai num sábado e a rodada última rodada do campeonato termina. E nós, vascaínos, que eu não, porque eu estou acostumado a ver Vasco grande, mas pessoas que estão acostumadas e estão aceitando, vocês devem estar muito satisfeitos, né? Copa do Mercosul, Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, 2 clubes que são pequenos em conquista, iniciantes praticamente em participar de coisas. Até outro dia o Atlético Paranaense não tinha nenhum campeonato internacional e vão fazer a final. E mais uma vez o nosso rival que está ano-luz à frente do nosso Vasco, desde que o Move entrou dentro do Vasco, o Vasco se apequenou, o Vasco hoje é um time pequeno, o Vasco é gigante no passado e pequeno na atualidade. O Vasco hoje tem torcedores com pensamento pequeno, o Vasco hoje tem torcedores que aceitam derrota com a maior facilidade. Eu não, velho. Eu tô acostumado a ver o Vasco ganhar. Eu sou da época que quando o Vasco perdia um jogo, jogando mal, o couro comia, o bicho pegava. Quando o Vasco perdia jogando e fazendo a torcida ver que o Vasco ralou a bunda na grama, no chão, no rala-coco, aí sim. Mas se o Vasco perdesse uma partida e a gente visse que esses jogadores aceitaram essa partida, mesmo jogando 20 vitórias, perdesse uma e mostrando que não teve interesse de mudar, não teve vontade de mudar, a torcida cobrava. Hoje não, a torcida fica contente com derrota, a torcida fica contente com o título de 5º lugar. Um absurdo, teve folgatórios. Desde esse dia eu vi que o Vasco praticamente acabou, porque essa caterva do mal, essa caterva que hoje está dentro do Vasco, conseguiu, não sei como, colocar na cabeça de uns 6, 7, 8% que isso é interessante, que isso vai fazer o Vasco voltar a ser o Vasco. O Vasco está ano-luz atrás do nosso rival. E a maneira que esse gestor da caterva pensa futebol, o Vasco vai ficar mais 30 anos longe, dá um total de 50 anos de distância. Porque o vice-presidente de finanças, ele acha melhor cair. Então, dentro da cabeça dele, o Vasco tem que cair para a Série C. E da Série C, D, E, e acaba logo de uma vez, porra. Acaba logo de uma vez. Porque esse palhaço, ele pensa que ele é dono do Vasco. Ele não é dono do Vasco. Quem manda no Vasco é a torcida. Torcedor, agora eu vou me posicionar da seguinte maneira. Não seja sócio. Seja sócio votante, estatutário. Sócio torcedor é para otário. É isso aí. Quem for sócio torcedor está sendo otário, porque está botando dinheiro e esse dinheiro não está indo para onde deve. Que é fazendo o Vasco grande, fazendo o Vasco ter qualidade de profissional, jogadores de qualificação, e sim para pagar dívida o tempo todo pagando dívidas. Não pode, não pode. Então, seja sócio estatutário. 2023 está chegando. Vamos pôr e cobrar o nosso direito de votar e o nosso direito de respeitar sim o voto do torcedor. Desembargador Camilo Rulieri, é isso aí que eu estou querendo tentar passar para o senhor. O senhor cobrou que é o torcedor do Vasco, a gente político tinha que respeitar a chapa que ganhou. Na realidade, quem não respeitou a chapa quem ganhou foi a chapa que o senhor deu provimento para continuar como gestor do Vasco. Então, o desembargador Camilo Rulieri, 2023 está aí. Se o Vasco ganhar, se o torcedor do Vasco escolher o presidente e esse presidente não for, eu quero ver o posicionamento do senhor.
o senhor vai ter que se posicionar, o senhor vai ter que chegar e cobrar, porque esse é o raciocínio que o senhor passou para a gente. Vamos respeitar os vencedores. Quem perde ajuda, não vai para a justiça criar mais uma eleição judicial. Esse é o raciocínio que o senhor passou, e esse é o raciocínio que eu compreendi. Então eu espero que o senhor cobre disso, porque dessa vez eu espero que o voto do torcedor é o voto que vai ser respeitado. Então, torcedor, deixa de ser cabeçudo. Vamos pensar. Sócio torcedor? Nenhum. E quem é sócio, saia disso, porque isso não dá resultado. Pega esse dinheirinho que você paga, põe um pouquinho mais, que não é muito, e vai ser sócio votante, vai ser sócio proprietário. Vai ser sócio proprietário para não deixar o Vasco ser vendido, que aí você vai ter direito de cobrar. Torcedor, está na hora de pensar, mas com a cabeça e não com o coração, porque o coração faz a gente agir erradamente. Eles têm gelo no coração e a gente tem emoção. Então está na hora da gente também criar gelo no coração, mostrar para ele que a torcida também tem gelo no coração. Torcedor, amo vocês. Fique com Deus.